E se houvesse uma profecia tão perigosa que foi apagada da história? Imagine um profeta solitário, chamado Jeremias, chorando por seu povo enquanto os alertava sobre a destruição iminente, mas uma de suas mensagens mais cruciais foi intencionalmente escondida. O que esta profecia revelou sobre o anticristo e um engano vindouro destinado a testar muitos crentes? Estranhamente, esta revelação oculta contém a chave para compreender a batalha que enfrentamos hoje. À medida que nos aprofundamos neste mistério antigo, prepare-se para que a sua fé seja levada a um novo horizonte. Não se esqueça de se inscrever e deixar um comentário abaixo, compartilhando de onde você é ou como Jesus realizou milagres em sua vida. Lembre-se, Jesus irá abençoá-lo e estará sempre com você. Jeremias, muitas vezes conhecido como o profeta chorão, estava à beira de uma nação que caía em cascata, rumo ao julgamento inevitável. Com gritos apaixonados e advertências fervorosas, ele procurou despertar Israel do seu sono espiritual. A sua missão não foi apenas profética, era profundamente pessoal, um fardo divino que dilacerou seu coração enquanto ele observava seu amado povo se afastar ainda mais da vontade de Deus e cair na calamidade. A gravidade da mensagem de Jeremias foi resumida nos acontecimentos dramáticos de Jeremias 36. Deus ordenou a Jeremias que escrevesse num pergaminho todas as palavras de advertência que ele lhe tinha dado contra Israel, Judá e todas as outras nações. Este pergaminho foi um testemunho do chamado inabalável de Deus ao arrependimento, um chamado que foi recebido com indiferença e desdém por muitos. Quando o pergaminho foi finalmente lido diante do rei Jeoiaquim, a resposta da descarada monarquia foi nada menos que assustadora. À medida que cada passagem era recitada, o rei cortava-a metodicamente e queimava-a no fogo, tentando expurgar da existência as revelações divinas. Este ato foi mais do que apenas uma afronta a Jeremias. Foi uma tentativa de apagar a própria palavra de Deus, de silenciar o aviso divino que poderia ter tirado a nação da beira da destruição. As implicações deste evento transcendem o registro histórico. Ao queimar o pergaminho, Jeoiaquim simbolizou a repetida tendência da humanidade de ignorar ou suprimir a verdade divina em favor de ilusões confortáveis. As suas ações refletiram uma luta mais ampla entre a verdade e a negação, a luz e as trevas. Ao tentar obliterar a profecia, Jeoiaquim inadvertidamente a cumpriu, pois seu reino acabou caindo nas mãos das mesmas forças babilônicas sobre as quais Jeremias havia alertado. As profecias de Jeremias sobre Babilônia, particularmente em Jeremias 25, 11 e 12, são um testemunho do poder duradouro da sua mensagem, apontando a duração precisa da dominação babilônica, 70 anos como punição pela desobediência do povo. A história testemunha a precisão das suas previsões. À medida que a Babilônia subia no poder, subjugando nações, parecia que a voz de Jeremias ecoava por todas as terras, um refrão assustador de destruição preconhecida e da inevitabilidade das promessas de Deus. No entanto, há um elemento de mistério que envolve os escritos de Jeremias. Estudiosos e teólogos têm frequentemente ponderado se partes das profecias de Jeremias foram perdidas ou deliberadamente apagadas ao longo dos séculos. O ato de queimar o pergaminho levanta questões sobre que outras verdades poderiam ter sido suprimidas ou escondidas do conhecimento comum. Será que a queima do rei Jeoiaquim conseguiu ocultar quaisquer porções da profecia que poderiam ter alterado o curso da história ou falado ainda mais claramente sobre coisas que ainda estavam por vir? Ao explorar os elementos perdidos ou suprimidos das profecias de Jeremias, confrontamos a questão mais ampla de como as mensagens divinas são frequentemente resistidas. Ao longo da história, existiram forças poderosas, tanto humanas como espirituais, que procuraram extinguir a luz da verdade e marginalizar aqueles que se atrevem a suportá-la. Os aspectos ocultos dos escritos de Jeremias podem muito bem conter insights sobre as batalhas espirituais atuais, ou orientação para interpretar os tempos desafiadores em que vivemos. Refletir sobre a situação difícil de Jeremias e o desafio que enfrentou
abre um portal para a compreensão da luta intemporal entre a visão divina e a arrogância humana. Sua dedicação inabalável diante da rejeição e sua vindicação, final quando suas profecias se tornaram realidade, fornecem um lembrete comovente de que a verdade, por mais suprimida que seja, permanece duradoura e potente. Convida a contemplar a nossa posição em relação à profecia e à orientação divina hoje. Com que frequência queimamos metaforicamente o que pode ser inconveniente ou convincente? Ao ponderarmos a narrativa mais ampla, consideremos a voz profética que perdura em nossas próprias vidas. Existem verdades ou advertências que estamos editando subconscientemente, pergaminhos dentro de nossos corações que somos tentados a lançar no fogo. A história de Jeremias desafia-nos a confrontar estas questões, exortando-nos a valorizar a comunicação divina em vez de a rejeitar, a abraçar a realidade, muitas vezes desconfortável da verdade de Deus, em vez de cair na complacência com o status quo. À medida que nos preparamos para aprofundar esta rica tapeçaria de profecia e cumprimento, devemos levar conosco a consciência de que as palavras proferidas através de Jeremias não são apenas poemas antigos ou histórias antigas, mas mensagens vivas tecidas no tecido da eternidade. Ecoam através das gerações, sinais da orquestração divina e da busca incansável de um Deus que anseia pela reconciliação com o seu povo, inabalável pelas tentativas de silenciar ou censurar a sua voz. No capítulo seguinte, iremos aprofundar estas mensagens ocultas, explorando as ligações potenciais entre as profecias perdidas e a figura sinistra do Anticristo, não deixando pedra sobre pedra na nossa busca pela verdade. Numa época em que cada mensagem é codificada e cada verdade é velada, mergulhar nos mistérios da profecia bíblica é uma aventura que contém tanto perigo como iluminação. Não podemos deixar de nos sentir atraídos pelo que as tradições antigas sussurram durante séculos, que entre as profecias antigas existe uma oculta, dita pelo enigma conhecido como Jeremias, apontando para um futuro governante mundial surpreendentemente semelhante ao Anticristo de Apocalipse 13. Este sussurro reverberou ao longo do tempo, entrelaçando-se no tecido da tradição apocalíptica. Jeremias 23, 5, 6 é uma prova desse enigma. Diz: Eis que estão chegando os dias, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, e ele reinará como rei e agirá com sabedoria e praticará justiça e retidão na terra. Em seus dias, Judá será salvo e Israel habitará em segurança. E este é o seu nome pelo qual ele será chamado: o Senhor Justiça Nossa. No entanto, dentro deste versículo, esconde-se um espectro de controvérsia. E se esta profecia tivesse duplo significado ou pior, fosse distorcida para predizer um soberano de um tipo completamente diferente, alguém que se disfarça de justiça, mas incorpora o engano? Nos domínios esotéricos da exegese bíblica, a noção de um falso Messias não é nova. Apocalipse 13 pinta um retrato arrepiante de um anticristo, uma besta do mar, exercendo grande poder e exigindo adoração. Se colocados ao lado de Jeremias 23, 5, 6, pode-se questionar se ambas as figuras falam de lados diferentes de uma moeda: Cristo e Anticristo, salvação e condenação, verdade e engano. Os profetas antigos frequentemente lidavam com metáforas e significados estratificados. A verdade por trás das suas visões poderia muito bem ser obscurecida, não por falta de clareza, mas devido a interferências deliberadas, traduzindo-se na supressão histórica de avisos apocalípticos. Indo mais fundo no firmamento de pistas que ligam as profecias de Jeremias à predição do Apocalipse, encontramos a profecia das duas bestas delineadas em Apocalipse 17, 12 e 13. E os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o poder real, mas receberão autoridade como reis por uma hora, junto com a besta. Aqui as imagens são nítidas e deliberadas. Poderia Jeremias ter sugerido uma confederação, uma congregação de governantes, à espera de um rei singular e sombrio?
A própria estrutura que o Apocalipse constrói fala de engano em grande escala. A correlação não é meramente situacional, é também textual e doutrinária. Afinal de contas, a ênfase partilhada nos líderes disfarçados de antecedentes virtuosos prevalece em ambos os guiões, sugerindo uma rede de sincronicidade que é demasiado sólida para ser ignorada. Se esses segmentos foram fragmentados deliberadamente, com peças perdidas do quebra-cabeça cósmico escondidas em algum lugar, permanece uma questão assustadora. Os registros históricos falam de escrituras divinas apreendidas sob o pretexto de preservação ou apreendidas para a erradicação de verdades inconvenientes, livros, pergaminhos, cartas, cada um deles um testamento de profecias que falam não apenas de esperança messiânica, mas de desolação apocalíptica. Tais possibilidades continuam a ressoar no berço teológico do tempo, onde os rumores de um anticristo corrupto, surgindo das páginas proféticas, se aproximam mais da realidade do que da ficção. Estas vozes foram encobertas e obscurecidas ao longo da história, quer através do poder político, quer através de mandatos eclesiásticos interessados em manter a conformidade sobre a revelação. Contemple por um momento a tensão entre a verdade e a supressão. Quantas profecias do profeta Chorão foram higienizadas ou totalmente apagadas dos anais sagrados? Suas lamentações e predições, escritas com tristeza por uma nação rebelde, também poderiam ter sido advertências divinamente inspiradas para o futuro de toda a humanidade. Ao dissecarmos este enigma, considere como os antigos profetas equilibraram as suas revelações e temeram pelas suas vidas por declararem tal conhecimento presciente. A profecia perdida de Jeremias, ecoando ao lado da besta do Apocalipse, procurou não apenas anunciar a libertação, mas alertar sobre o engano, cuja essência está no cerne da luta entre a verdade divina e a falsidade mundana. Dos santuários sagrados à era viva, a questão permanece. Estamos percebendo a mensagem genuína de salvação ou apenas uma imitação desprovida de justiça? Ao fazer uma pausa para ponderar, reconheça que esta revelação revela os seus próprios dentes, algo que poderia facilmente destruir qualquer fachada que cubra a ligação antiga, mas ininterrupta, entre as profecias ocultas de Jeremias e a natureza definidora da visão do anticristo no Apocalipse. A narrativa do pergaminho perdido e da guerra pela verdade de Deus desenrola-se com uma atração magnética, atraindo-nos para a fascinante possibilidade de que certas partes dos escritos de Jeremias tenham sido deliberadamente obscurecidas, mantidas escondidas de nós. A história consegue ocultar as suas verdades mais poderosas, especialmente quando essas verdades têm o poder de perturbar o status quo. A especulação em torno dos pergaminhos perdidos de Jeremias dá vida a uma antiga narrativa de ocultação e revelação, um cabo de guerra sobre a própria verdade divina. Jeremias, reverenciado como um dos profetas mais enigmáticos, está envolto em mistério, não apenas pelas suas mensagens proféticas, mas também pelas suas ações históricas, como o seu suposto papel no esconderijo da Arca da Aliança. Como mencionado em 2 Macabeus 2:4-8, Jeremias supostamente escondeu a arca dentro de uma montanha para garantir a sua santidade, prevendo um tempo em que Israel precisaria dela mais uma vez. Este ato de ocultação não consistia apenas em proteger um objeto do poder divino, mas também em proteger a própria verdade da corrupção que estava por vir. Esta noção estende-se à possibilidade de faltarem partes dos seus escritos, pergaminhos perdidos que podem ter contido insights apocalípticos ou avisos destinados às gerações futuras. Se partes das profecias de Jeremias realmente estão faltando, deve-se ponderar quem teria interesse em ocultá-las e por quê. Será que estes textos estavam escondidos porque falavam de verdades demasiado desconfortáveis para os poderes dominantes dos tempos antigos, ou talvez até para autoridades eclesiásticas posteriores que temiam as suas implicações? A guerra, espiritual pela verdade de Deus, não se limita aos tempos antigos. Ecoa através dos tempos, ressoando com a profecia de 2 Tessalonicenses 2:9-12. Esta escritura fala de uma forte ilusão
enviada para enganar a humanidade, uma distorção poderosa e malévola da verdade que visa cegar as massas. Esta ilusão é uma arma na guerra espiritual contra a verdade divina, uma tentativa de forças espirituais malévolas de manter a humanidade aprisionada na ignorância. Ao contemplar o potencial dos escritos perdidos de Jeremias e do referido Apocalipse de Baruque, atribuído ao seu escriba, vemos estes textos como chaves para desvendar segredos mantidos nas sombras. A profecia contida nele poderia ter profetizado a ascensão de falsos messias, a sedução dos fiéis e a redenção espiritual final, intrinsecamente ligada à narrativa do fim dos tempos. O paradigma de um pergaminho perdido serve como metáfora para a busca de verdades mais profundas em nossa jornada espiritual. A possibilidade de Jeremias ter registrado meticulosamente insights destinados a orientar as gerações futuras assume maior relevância quando consideramos as implicações no nosso mundo moderno. Estas profecias, se descobertas, poderão iluminar a compreensão sobre a guerra espiritual que se desenrola numa escala cósmica ao nosso redor. A ocultação da verdade é um tema que ressoa profundamente nos nossos tempos. À medida que os textos antigos lutam contra as forças que procuraram suprimi-los, também a verdade se esforça por brilhar no meio da desinformação e do engano no mundo moderno. Os poderes espirituais que procuram ofuscar a verdade são implacáveis, criando ilusões destinadas a afastar-nos da compreensão divina e da essência do discernimento espiritual. A história da arca escondida de Jeremias e dos possíveis pergaminhos perdidos destaca o tema mais amplo da verdade divina versus o engano. É um lembrete daquela batalha contínua entre o bem e o mal, onde nos tornamos atores no palco, encarregados de decifrar a verdade da mentira. Nesta narrativa reside um convite, um desafio profundo para olhar para além das ilusões criadas por um mundo que pretende esconder o sagrado. Além do fascínio místico dos pergaminhos ocultos e dos objetos celestiais, reconhecemos a busca pessoal e íntima para a qual esta narrativa nos atrai, uma jornada para descobrir as verdades sagradas que estão enterradas dentro de nós e no mundo que nos rodeia. Somos chamados não apenas a procurar a verdade, mas a agir como guardiões dela, num mundo muitas vezes velado pelas sombras. Em última análise, as revelações atribuídas a Jeremias refletem a resiliência imorredoura da verdade, mesmo quando confrontado com os tempos mais sombrios. Somos instados não apenas a encontrar estas verdades, mas a incorporá-las, lançando luz contra a ilusão e o engano profetizados nos nossos textos divinos. Através da exploração do estudo e da intenção espiritual, empenhamo-nos nesta guerra intemporal, levantando o véu, procurando, encontrando e, o mais importante, salvaguardando o que resta da verdade inegável de Deus. Os apelos proféticos, de Jeremias ao arrependimento, são tão relevantes hoje como eram na sua época. Os ecos da sua voz são captados profundamente nos ecos da revelação. Acordar, clama Apocalipse 3:2-3, exortando os crentes a fortalecer o que resta e está prestes a morrer. As advertências de Jeremias não foram meras relíquias de um passado, mas um toque de clarim para a geração atual. Ele previu a queda calamitosa de Jerusalém, uma destruição alimentada pelos pecados inflexíveis dos seus habitantes. O paralelo com os nossos tempos é assustadoramente preciso. Os muros do nosso mundo moderno não são como sebes antigas, mas como edifícios imponentes de decadência moral. Talvez estejamos testemunhando a proliferação pecaminosa que levou à queda de Jerusalém. Ganância, idolatria e injustiça. Ao refletirmos sobre os apelos de Jeremias ao arrependimento, devemos avaliar as nossas ações em relação às suas advertências proféticas. Na época de Jeremias, apesar dos fervorosos apelos ao arrependimento e ao realinhamento com as leis divinas, o coração da nação esfriou. Hoje, manifestam-se sinais semelhantes de desrespeito pela verdade espiritual. Acontecimentos globais como as catástrofes ambientais, a agitação social, o engano generalizado e a subjugação da verdade
sinalizam que podemos ser os reincidentes da história. O nosso mundo parece preso em padrões cíclicos de pecado que ecoam aqueles dias de Jeremias. É um alerta não apenas para os líderes espirituais, mas para cada crente nestes tempos precários. Ao voltarmos os nossos olhos para o futuro, as palavras de Jesus em Mateus 24:15 capturam um momento crucial quando ele fala de ver a abominação da desolação. Esta referência transcende o tempo, ligando a era de sofrimento e orientação divina de Jeremias ao nosso futuro antecipado. O conceito da abominação está envolto em mistério e profecia. Será que a profecia perdida de Jeremias foi um prenúncio deste evento? Será que ele teve visões de altares distorcidos erguidos para zombar do sagrado dentro do que deveria ter sido um local de adoração divina? As intrincadas camadas de profecia e história são entrelaçadas através desses momentos bíblicos. As percepções de Jeremias, sejam obscurecidas pelo tempo ou pela ocultação deliberada, oferecem um vislumbre dos comportamentos da humanidade que respondem ao pecado. Eles levantam questões que chamam a nossa atenção. Estamos tão presos às nossas rotinas e à relutância em abraçar o arrependimento radical que ignoramos estas revelações destinadas a alterar os nossos caminhos. A narrativa que permeia as palavras de Jeremias transcende simples advertências. Cada profecia é um reflexo da nossa atual narrativa global, que aborda temas de arrependimento, oscilando entre os apelos divinos e o desafio humano. Desafia os crentes modernos a despertar da complacência e a revigorar as brasas moribundas da fé, para não serem apanhados de surpresa nos momentos divinos preditos no Apocalipse. Na tapeçaria do destino criada por mãos divinas, poderiam as verdades ocultas que Jeremias poderia ter carregado, verdades que mesmo os escribas eruditos e as elites religiosas não conseguiram desenterrar, poderiam ser a chave para desvendar esta profecia em camadas. Para além deste enigma, existe uma questão dilacerante. Até que ponto estamos preparados para o regresso daquilo que foi apagado, o regresso da verdade enterrada sob camadas de distração e engano? A trombeta do despertar soa com mais clareza em nosso contexto atual. Refletir sobre como as mensagens de Jeremias se espalham através do tempo lembra aos crentes que as frotas dos exércitos celestiais aguardam a ordem para implementar a justiça divina. A nossa função é ouvir os ecos de Jeremias, aprendendo a vigilância e o arrependimento como pedras angulares contra as abominações enganosas que escurecem o horizonte da história. À medida que atravessamos esta narrativa comovente, os apelos imortalizados de profetas antigos como Jeremias ressoam cada vez mais poderosamente. A batalha pela restauração da verdade no coração humano deve ser vencida através do alinhamento deliberado com os princípios divinos. A abominação da desolação não é apenas um ponto esquecido da profecia, mas um marcador fundamental para a restauração redentora. O legado de Jeremias admoesta esta geração a abrir o seu coração à verdade como uma salvaguarda contra a desolação espiritual iminente. Estaremos nós, em meio à cacofonia da existência moderna, sintonizados com os sutis hinos de redenção que permeiam os anais dos textos sagrados. As questões permanecem. O mundo está preparado para receber a verdade não adulterada, que pode perturbar as nossas fachadas confortáveis e realinhar-nos com o propósito divino? À medida que nos aprofundamos nestes mistérios, a abertura, a orientação divina, emerge como o fator decisivo na nossa preparação para o desenrolar dos acontecimentos profetizados. As verdades que outrora podem ter sido suprimidas são agora mais do que enigmas históricos. Eles são pontos cardeais, espirituais que guiam um mundo errante, de volta a uma promessa eterna.